Olá, meu nome é Ricardo Rangel e eu sou candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Segurança é o nosso problema mais urgente, é ao mesmo tempo crônico e agudo. Qualquer um que mora no estado do Rio de Janeiro conhece esse problema de perto. Não é um problema simples de resolver, ele é hoje muito mais terrível do que já foi, em grande medida por conta do descaso do governo federal durante os anos Lula e Dilma. O governo federal, durante a gestão PT, tratou a segurança como se fosse uma questão puramente do Estado, problema do governador do Estado e não do governo federal. Isso, evidentemente, não é verdade. Se você lê a legislação, você vai ver que, por exemplo, tráfico de drogas é competência da Polícia Federal. O Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, todas essas leis, toda essa legislação é federal. O policiamento das fronteiras é feito pela Polícia Federal, a defesa do país é feita pelo Exército, que é federal, as estradas por onde trafegam as drogas e as armas são policiadas pela Polícia Rodoviária Federal. Enfim, há muita coisa na área federal e o governo federal foi, durante esses anos todos, absolutamente negligente. É claro que também não dá para elogiar o governo estadual. A gente está vivendo um problema gravíssimo hoje por conta do governo estadual, que foi altamente corrupto e irresponsável na gestão das finanças públicas. Mas, enfim, há muita coisa para fazer na questão de segurança. A primeira, evidentemente, é depurar a polícia. Esse é um problema urgente, é o mais grave. É fácil perceber a diferença que um governador faz. O grau de criminalidade no Rio de Janeiro aumentou quase 20% nos últimos anos e, no mesmo período, caiu 6% em São Paulo. Portanto, o papel do governador é fundamental na melhoria da polícia. Nós sabemos aqui no Rio de Janeiro que a PM tem um grau de corrupção muito alto e uma promiscuidade, tanto com traficantes como com as milícias, muito alta, e isso precisa ser depurado. O Estado tem hoje um problema financeiro gravíssimo, não consegue sustentar nenhum dos serviços estaduais, a polícia não é diferente. A gente tem hoje 1/3 das vagas não preenchidas, somente 2/3 do efetivo. A metade da frota está fora de condições de funcionamento. Desses 2/3 de efetivo que a gente tem, há um grau muito alto de policiais corruptos. Então, há muita coisa para fazer, mas não há dinheiro. A intervenção federal, quando finalmente o governo federal acordou que o problema da segurança era um problema federal e decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro, vieram as tropas, mas não veio dinheiro. O plano estratégico que foi publicado recentemente prevê um investimento de R$1 bilhão e não chegou nem um tostão até agora. Então é muito difícil fazer alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe o que precisa ser feito para depurar a polícia. É mais ou menos fácil você descobrir qual é a variação de patrimônio, por exemplo. Evidentemente, um policial que dirige uma BMW é necessariamente um policial corrupto. Também é fácil você saber se o policial está consumindo drogas. Você faz um exame com um fio de cabelo, em algumas horas você sabe se aquele policial consome drogas, e se ele consome drogas, ele deve ter algum tipo de acordo com o traficante. Então, você precisa demitir esses policiais e colocar outros no lugar. Não é simples, porque falta dinheiro. De novo, a gente precisa de um bom acordo com o governo federal, porque o Rio está com todos os problemas que tem. Mas isso que eu estou falando da polícia é um problema fundamentalmente do governador e do relacionamento do governador com o presidente da República. Há uma outra vertente muito importante que passa pelo Congresso Nacional, pelos deputados federais e pelos senadores. Toda a legislação penal no Brasil hoje é federal. O Código de Processo Penal, o Código Penal, a Lei de Execução Penal. É preciso mexer em tudo isso. O modelo que nós temos de combate às drogas claramente está fracassado, não funciona em nenhum lugar do mundo. Fácil perceber que há iniciativas para a legalização de drogas ou para a flexibilização da punição às drogas em vários países. Aqui ao lado, no Uruguai, mas especialmente nos Estados Unidos, onde hoje metade dos estados permite o uso de maconha com restrições diferentes em cada caso. A questão das drogas é fundamentalmente uma questão de saúde pública e não uma questão de crime, não é uma questão de polícia, né? É uma coisa estranha você achar que quem fuma maconha, por exemplo, está cometendo um crime.
A legislação faz uma diferença entre usuário e traficante, que não é verdadeira, porque ela deixa por conta do juiz a decisão se aquele cara que foi preso pelo PM é um traficante ou um usuário. O juiz, baseado no testemunho do PM, frequentemente manda aquele cara para a cadeia, e se ele não pode se defender, se ele é um pé de chinelo, se ele é um usuário, se ele é um craqueiro, se ele é um pequeno, um avião, um vapor, um correio, o cara que leva ali, que é explorado pelo tráfico, ele vai para a prisão porque ele não tem advogado. E na prisão ele entra necessariamente para uma das facções criminosas. Ou ele entra no PCC, ou no Comando Vermelho, ou nos Amigos dos Amigos, o que for. Mas todo mundo que está dentro de um presídio é necessariamente parte, filiado a uma facção criminosa. Senão ele é trucidado dentro do presídio. Então, na verdade, quando nós mandamos para a cadeia esse tipo de pequeno criminoso, entre aspas, ele se torna um criminoso violento. Isso é uma coisa grave e precisa ser mudada no Código Penal. Em relação ao Código de Processo Penal, por exemplo, que é muito suave, qualquer um que tenha dinheiro para ter um bom advogado não é preso. Né? Você faz o recurso do embargo, do recurso, e acaba que nunca é preso. O Código de Processo Penal precisa se tornar muito mais duro para que aqueles caras, os criminosos que são pegos, os criminosos perigosos, efetivamente vão para a cadeia. O traficante de verdade, que é perigoso, que é letal, que comete crime, que assassina, que manda matar, esse cara não vai para a cadeia, porque tem um bom advogado. Para você ter uma ideia, alguns traficantes têm juntos, o Fernandinho Beiramar, nem da Rocinha, o Massinho VP, têm juntos 37 advogados. Esses advogados, na verdade, muitos deles são cúmplices, funcionam como pombos-correio, como aviões que vão dar informações, vão dar recados, e a gente precisa ser muito mais duro com esse tipo de criminoso. E, por fim, existe a questão da lei da execução penal, que é o que rege como funciona, como é o dado, qual é o tratamento que o presidiário recebe depois que ele entrou no presídio, que também é suave demais. Você tem progressão de pena, que o cara cumpre apenas 1/6, regime aberto, regime semiaberto, tem indulto, o cara sai no dia das mães, vai lá, visita a mãe de manhã, de tarde ele mata o desafeto, volta para a cadeia. No Natal é a mesma coisa. Temos essa loucura de você dar um indulto pelo Dia das Mães para uma moça que matou a mãe. Esse tipo é muito leve esse código. Então, nós precisamos endurecer muito o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal e, no entanto, rever o Código Penal, que manda para a cadeia quem não deveria ir para a cadeia. Tudo isso depende do trabalho do deputado federal e do senador, reformulando os códigos penais, de processo penal, de execução penal, no Congresso Nacional. É uma coisa engraçada no Brasil, porque a direita gosta de dizer que a gente prende pouco e a esquerda diz que a gente prende demais. E há um paradoxo aí, porque os dois têm razão. Essa é que é a verdade. A gente prende pouco e prende muito. A gente prende basicamente errado, prende mal. A gente prende quem devia estar solto e deixa solto quem devia estar preso. Isso é uma completa loucura. E isso precisa mudar, reformulando os códigos penal, de processo penal e a lei de execução penal. Isso é uma coisa urgente. Meu nome é Ricardo Rangel e eu sou candidato a deputado federal pelo Partido Novo.